Bom dia, graça e paz a você que acompanha o devocional Casa da Graça aqui no canal Acessando a Graça. Temos mais um vídeo da série Realidade da Nova Criação. E aí, você já é inscrito no canal? Se não, quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, fazer chegar a outras pessoas. Hoje é 5 de novembro, nosso tema é Liberando a Fé. Eu gostaria de ler como base para você Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24, que diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, crede que recebestes, e tê-lo-eis. Com certeza você conhece bem esse texto, nós já falamos dele aqui várias vezes. O nosso tema hoje é Liberando a Fé. Eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa interessante aqui. Nesses dois versículos que a gente leu, a gente vai ver repetir várias vezes ou a palavra ou o sentido, o conceito de dizer, o conceito de falar. Inclusive, aparece mais vezes o conceito dizer, falar, do que o conceito crer. E com isso, eu não quero estabelecer aqui uma tensão e dizer que falar é mais importante do que crer, mas como o nosso tema hoje é Liberando a Fé, eu quero dizer que falar é a forma bíblica primária de liberar a fé. Porque é muito comum a gente dizer às pessoas, até porque a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, o justo viverá pela sua fé. E constantemente nós estamos dizendo que a gente precisa andar e viver por fé, mas muitas vezes a gente não diz como fazer isso. Nosso tema hoje é Liberando a Fé. Isso não é tudo sobre liberar a fé, mas de acordo com o que Jesus disse aqui, eu quero ler de novo e chamar a sua atenção. Vou tentar sinalizar aqui para você entender do que eu estou falando. Porque em verdade vos digo, primeira vez, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, crede e recebeste pelo eu. Perceba que pelo menos 5 vezes aqui eu mostrei que o texto enfatiza a importância de dizer, de falar. Por quê? Porque o nosso tema é Liberando a Fé e nós precisamos liberar a fé inicialmente falando aquilo que cremos. Jesus diz, qualquer um que disser a este monte. Antes disso, o texto que projetou esse texto aqui era Jesus transitando de Betânia para Jerusalém, ou vice-versa, e ele viu uma árvore e ele quis comer daquela árvore e não tinha fruto. E aí ele falou com aquela árvore e ela secou. E os discípulos se admiraram e disseram, Senhor, a árvore que o Senhor falou, ela secou desde a raiz. E daí ele começa a ministrar sobre isso. Ele diz, tende fé em Deus, ou tende a fé de Deus, como nós já vimos em outros devocionais. E ele vai dizer, qualquer um que disser, e ele vai enfatizar, ela secou porque eu disse crendo. Então nós temos sido muito ensinados sobre crer, mas nós precisamos ensinar como liberar a fé. E a fé ela tem alguns passos. O primeiro e primordial dele, claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas depois de ouvir, depois de estar convicto, eu e você precisamos expressar isso, falando. Depois a fé vai exigir que você se mova. Em alguns casos vai exigir que você se mova. Em outros casos vai ser unicamente a declaração. Quando é alguém enfermo que não está no ambiente que você está, como Jesus fez com o servo do centurião, lançou uma palavra, disse aquilo que cria e aconteceu. E para encerrarmos esse devocional curto e abençoador, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, é um dos textos que eu gosto demais, tanto de praticar na minha vida como de ensinar dentro desse contexto de liberação da fé, que diz, está escrito, crie. Por isso é que falei, e ele diz, com esse mesmo espírito de fé. Que espírito de fé é esse? É o espírito de fé que estava atuando, pairando sobre a face das águas lá na criação, esperando que Deus dissesse. E disse Deus a Jerusalém. Então ele diz, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso é que falamos. Então, como liberar a sua fé? Falando, determinando, declarando a palavra. Isso não é falar coisas desvinculadas de uma base bíblica, isso não é falar qualquer coisa, embora a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Como nós estamos falando sobre liberar a fé, então intencionalmente nós temos que falar aquilo que a Bíblia diz. Comece a exercitar isso agora. Fale aquilo que você crê, fale com um monte, fale com a dificuldade, declare a palavra. A fé ela é ativada pelo falar. Quero fazer uma mini confissão aqui com você, quero que você repita comigo, diga assim, recebo aquilo que digo. A minha fé é liberada por meio das minhas palavras. A fé vem pelo ouvir e ela se manifesta pelo falar. Amém? Você foi abençoado? Pratique essas verdades, compartilhe, faça chegar a outras pessoas. Espero você no vídeo de amanhã em nome de Jesus.